pessoal, agora nós vamos corrigir as atividades, né, que eu propus aí no cronograma, que são as atividades que nós fizemos na aula passada. Então, nós vamos pegar aí na página 75 da unidade de vocês, a unidade 4, pra gente fazer a correção. Então, na unidade 4, nós temos os dois gêneros que nós vamos trabalhar, é o gênero sinopse e resenha. E aí nós vamos começar com a análise desses livros que nós temos aí. Então a gente tem: observe na lista a seguir os livros mais vendidos no Brasil em março de 2014. Além do título da obra, são apresentados o nome do autor, o nome da editora, a categoria, que pode ser ficção, não ficção, autoajuda, e o número de exemplares vendidos. Então, os dois livros que nós temos aqui é A Culpa é das Estrelas, né, que eu mostrei para vocês no outro vídeo. Destrua este diário. Depois, A Ansiedade, de Augusto Cury, e A Menina que Roubava Livros. Esses dois livros que nós vamos analisar. Aí nós temos as questões a respeito dos dois, não, aliás, dos 4 livros. Segundo essa lista, qual foi o livro mais vendido em março de 2014? Que outros dados constam sobre ele? Então, só da gente analisar lá, de cara a gente consegue descobrir qual foi o mais vendido, né? Então, em 2014, o best-seller da época foi A Culpa das Estrelas, não é à toa que ele se transformou até em filme. Consta, o que nós temos lá? O nome do autor, que é John Green, o nome da editora, que foi a Editora Intrínseca, a categoria que ele pertence, que é ficção, e o número de exemplares vendidos. Então, a gente tem 51.817. E aí a gente tem do lado, em uma lista dos livros mais vendidos, não se apresentam avaliações críticas das obras. Portanto, o fato de um livro estar entre os mais vendidos não atesta necessariamente sua qualidade literária. Então, são números somente classificatórios. Lá não tem nenhum tipo de comentário a respeito dos livros que estão nessa lista. Aonde eu encontro essas listas? Por exemplo, na revista Veja, no final da revista Veja, ela sempre vem com essa lista de livros mais vendidos. Você leu algum desses livros? Se tiver o livro dessa lista, se tiver lido quais? Depois, a 3. Diante de uma lista como essa, que critérios você utilizaria para escolher um livro para ler? Então, aqui, o livro de vocês trouxe apenas sugestão, só que você pode acrescentar. Então, qual o critério que você utiliza para escolher um livro para ler? Então, é o livro mais vendido, o título, a editora, a capa, os comentários que são feitos a respeito do livro, se é pelo autor, pela pessoa que escreveu o livro que você vai observar, pelo tipo de história que ele conta, como que você seleciona um livro para poder fazer a leitura. E aí você vai explicar. A4. Considerando essa lista, qual editora vendeu mais livros? Que livros foram esses? Então, a gente consegue perceber também, foi a editora Intrínseca. Os livros, né, foi A Culpa das Estrelas e Destrua este Diário e A Menina que Roubava Livros. Então, esses 3 livros são realmente livros muito conhecidos, principalmente por adolescentes e por meninos, por adolescentes que estavam na faixa etária que vocês estão, mas a partir de 2014. Então, às vezes, alguns de vocês não vão conhecer esses livros. Pode-se entender que os livros mais vendidos são os melhores? Explique sua resposta. Os livros mais vendidos, como a gente já disse, não necessariamente são os melhores. Por exemplo, em 2014, como eu fiz a leitura do livro em 2014, depois assisti o filme, o livro A Culpa é das Estrelas, então eu considero, sim, um livro muito bom. Mas isso é para mim. Às vezes, alguém leu um outro livro que ele achou mais interessante naquele mesmo ano, ok? Continuando. Na próxima página. Que fatores contribuem para que um livro esteja entre os mais vendidos? Então, que fator que contribui para isso? Então, aí o livro também trouxe alguns aspectos, mas que você só vai comparar a sua resposta. Às vezes, você só tem que acrescentar. Então, a questão do autor ser conhecido, fazer uma boa campanha de marketing, cair no gosto de algum segmento específico ou do público-alvo. Por exemplo, A Culpa das Estrelas, ele caiu no segmento específico do público-alvo de adolescente e também de pessoas que passavam por problemas relacionados àquele tipo de doença. Então, por isso que ele caiu no gosto das pessoas.
Então foi feito sim um trabalho também, e John Green já tinha outros trabalhos, outros livros que foram editados aqui no nosso país. Por isso que ele caiu no gosto dos mais vendidos do nosso país. Continuando. A Culpa das Estrelas ficou no topo da lista dos livros mais vendidos do Brasil em março de 2014. Aí a gente tem essa imagem, que eu vou subir aqui mais um pouquinho. Acho que vai ser esse aqui mesmo. Nós temos essa imagem da capa e aqui vem a pergunta. Leia a capa dessa obra e as características detalhadas e responda as questões. Que informações aparecem na capa, né? Então aí a gente tem informações que nos chamam a atenção, porque essa capa, a capa do livro, dessa forma como a gente conhece, do jeito que está aqui, não foi criada aleatoriamente. Então isso aqui existe o que nós vimos lá na questão anterior, um jogo de marketing muito interessante. E aí a gente precisa observar onde é que está esse jogo de marketing. Então, que informações aparecem na capa? O título da obra, né? O nome do autor, o título da obra A Culpa das Estrelas, o nome do autor, John Green, o selo da editora que a publicou, que é Intrínseca, tá aqui. Uma frase convidativa, você vai rir, vai chorar e ainda vai querer mais, de Marcos Zusak. Quem que é Marcos Zusak? É o autor que escreveu A Menina que Roubava Livros. Então, o que a editora fez? Pegou uma frase, um comentário de um autor renomado e colocou aqui na capa. Isso significa que quem lê o livro A Menina que Roubava Livros possivelmente vai ter uma grande curiosidade para poder fazer a leitura desse livro. Continuando. Letra B. Na frase você vai rir, vai chorar e ainda vai querer mais, a quem Marcos Zusak se dirige? Com que intenção, né? Então, ele se dirige a quem? Ao possível leitor com a intenção de recomendar a leitura do livro. A frase funciona como um argumento de autoridade. Então, por quê? Eu fiz a citação de uma pessoa importante para reforçar o que eu estava escrevendo. Então, isso é muito interessante. O argumento dele pode convencer as pessoas a comprar e a fazer a leitura do livro. Considerando a ocupação do espaço e o formato das letras, apresente uma hipótese sobre o modo como essa frase aparece na capa. Então, ela não aparece de uma forma convencional, como nós estamos acostumados. Olha aí para vocês verem. Olha o jeito que aparece a escrita aqui. Então, é uma forma que nós não estamos acostumados. Por que que foi utilizado isso? Claro que isso também é um jogo de marketing, né? Então, por que que foi utilizado? Aí ele coloca aí, ó. A ocupação do espaço e o formato das letras, ambos irregulares, dão a impressão de que foi um recado escrito à mão pelo próprio Marcos Zusak. Isso dá mais veracidade e credibilidade à recomendação. O que é mais veracidade? Mais verdade, né? A recomendação que ele faz. Porque essa frase foi inserida na capa. Então, a gente até conversou a respeito disso. Como o livro A Menina que Roubava Livros, que também se tornou um filme, escrito por Marcos Zusak, fez muito sucesso, uma recomendação desse autor poderia despertar o interesse do público por essa leitura e, consequentemente, contribuir para a venda da obra. Despertar o interesse, despertar a curiosidade. Então, quem tiver colocado isso, sem problema. Continuando, agora na página 78. Identifique a capa, a logomarca da editora e descreva sua localização. Então, a logomarca da editora é a letra I, aquele izinho que eu mostrei para vocês lá atrás. Vou voltar para vocês observarem. Esse aqui, ó. Esse é que mostra a logomarca. Depois, que é de intrínseca, né? E aparece no canto superior direito da capa. Então, aqui a gente já falou tudo. Relacione as imagens e as cores da capa ao título do livro. Então, a capa é azul, simbolizando o céu, no qual há duas nuvens, uma preta e uma branca. A imagem faz referência a palavras estrelas presentes no título. Então, essa fica fácil, né, se a gente for analisar em relação ao livro e ao filme. Agora, imagine que você precisa refazer a capa desse livro. O que mudaria nela? Produza a nova capa e justifique as alterações feitas.
Então, essa aqui é uma questão pessoal. Aí nós vamos para a sinopse do livro. O fato de o livro estar entre os mais vendidos e ser recomendado por Marcos Zusak é suficiente para que alguns leitores adquiram o seu exemplar. Outros, porém, preferem saber um pouco mais sobre a narrativa antes de comprar a obra e, por isso, procuram sua sinopse. Leia o texto a seguir. Então, aqui a gente tem um conceito de sinopse, que é um texto curto com o objetivo de apresentar uma obra literária, um filme, uma exposição e etc. Por meio dela, o público tem uma apanho geral da obra. Aí a gente vem com a sinopse, A Culpa é das Estrelas, e com as questões abaixo. Então, agora que você leu a sinopse, estabeleça uma relação entre as duas nuvens, uma preta e outra branca, e o conteúdo apresentado na obra. Considere a oposição entre a vida de Hazel e a de Gus. Então, o que a gente pode colocar? São dois personagens que vivem sua história juntos, porque uma história de um se mistura com a história do outro. O que eles vivem juntos? Alegria, paixão, tragédia, doença, que são simbolizadas pela nuvem branca e pela nuvem preta, respectivamente. Quer dizer, uma hora eles estão bem e outra hora não estão, principalmente em relação à doença. A sinopse revela o fim do enredo, como eu disse para vocês no vídeo anteriormente que eu explicava o gênero, né? Que a sinopse, ela não mostra o final do enredo, o final da história. Por quê? Porque a sinopse, ela vem fornecer informações ao leitor, sem comprometer a leitura da obra. Se eu conto o final, eu tiro a curiosidade da pessoa em ler o livro ou assistir o filme. A 11. Em sua opinião, a leitura da sinopse pode contribuir para a escolha de um livro ou as informações presentes na capa da obra são suficientes? Aí a resposta é de vocês, a resposta pessoal. Depois, o livro A Culpa é das Estrelas é considerado ficcional, cuja narrativa conta a história de um romance vivido por dois adolescentes. Romance, aventura, suspense, etc. Que tipo de narrativas mais lhe interessa? Por quê? Vocês vão responder. E a 13, a obra A Culpa das Estrelas fez tanto sucesso que virou filme. Como você classificaria o filme baseado no referido livro? Então, ele é classificado como um drama romântico, ok? E aí, a gente termina as atividades em relação às questões voltadas para sinopse e para resenha, ok? Até agorinha, já já a gente volta.